Real. O que dá valor a uma moeda? Após 30 anos em vigor, moeda brasileira vive desafio de se manter entre as principais divisas monetárias do mundo. Desde os frustrados planos econômicos do período de redemocratização brasileira, nos anos 1980, o real acabou mais tarde se consolidando, em meados da década seguinte, depois de 4 tentativas anteriores de estabilização de preços. A ideia de que a natureza inflacionária brasileira dos anos 1980 se embasava na inércia dos preços e na contratação de novos reajustes, através do mecanismo da correção monetária, retroalimentando inflações futuras, devido ao próprio fator da correção de preços em si, sobre a inflação do período anterior, era o que mais intrigava economistas. Desse modo, houve um entendimento de que a causa para a inércia inflacionária era justamente a indexação de preços, responsável pela correção monetária. Assim, todos os planos econômicos visavam a eliminação dos indexadores, o que, no entanto, se mostrava frustrado, uma vez que a inflação voltava com força, após alguns meses de trégua. Ou seja, os breves períodos de desindexação da economia se mostravam como meras fases de abstinência onde o vício na correção monetária acabava por ser um dos fatores principais para que os sucessivos planos de estabilização econômica, anteriores ao Plano Real, fracassassem. Mas outras questões intrínsecas, até hoje não resolvidas, influenciavam na difícil missão de contenção da escalada dos preços, tais como os baixos níveis de produtividade per capita do país. Algo que faz, ainda na atualidade, com que a inflação seja sempre maior que o desempenho da atividade econômica. Com o Plano Real, os indexadores responsáveis pela correção monetária foram quase todos substituídos por um único indexador, a Unidade Real de Valor, URV, que era paritária à cotação diária do dólar. Assim, entre 1993 e 1994, a URV determinava o valor da nova moeda que estava prestes a entrar em vigor, o real. Esse engenhoso plano econômico nos deu o mais longo período de estabilidade de preços, porém, com baixos níveis de crescimento econômico. A paridade de R$ para $1, com uma pequena margem de flutuação, chegou a dar mais valor ao real em seus primeiros meses de vigência, onde a moeda norte-americana alcançou cotações ao redor de 85 centavos por dólar. Porém, como essa prática era prejudicial ao saldo em transações correntes, logo houve uma correção no rumo da política cambial nesse sentido. Somente nos primeiros 4 anos de circulação do real como moeda brasileira, a cotação ficou próxima de 1,95 por dólar. Com isso, a inflação de 1998 chegou a ficar em 1,6% ao ano, uma das mais baixas do século XX, porém, com um crescimento de apenas 0,1% do produto interno bruto naquele ano. Mas o que dá valor a uma moeda? O real é uma moeda fiduciária, o que quer dizer que seu valor é expresso na confiança. Desse modo, vários fatores influenciam na confiança que dá valor ao real, dentre eles, as reservas internacionais sob custódia do Banco Central, na ordem de 363 bilhões de dólares. Cerca de 80% da composição das reservas internacionais brasileiras, que dão valor ao real, estão em dólar, 5,24% em euro, 4,8% em yuan, 3,58% em libras esterlinas, 2,6% em ouro, 1,5% em ienes, 1,01% em dólares canadenses e 0,9% em dólares australianos. Contudo, as reservas internacionais sob tutela do Banco Central, sozinhas, não são capazes de garantir que o real se mantenha num patamar de valor, capaz de conter a alta de preços. Outras questões também influenciam na manutenção do valor do real. Há 2 fatores que podem comprometer o valor de uma moeda: o déficit interno e o déficit externo. O déficit interno é ocasionado pela insuficiência de recursos via arrecadação de impostos, para cobrir os gastos do governo. O fato de haver déficit em si não provoca desvalorização instantânea da moeda. O problema é o descontrole do déficit, provocado, sobretudo, pelo aumento dos gastos públicos que incidirá em maior endividamento nacional. Isso gera desconfiança do mercado financeiro, o principal credor da dívida brasileira, sobre as condições do governo cumprir seus compromissos de pagar os juros incidentes sobre o passivo público nacional. Já o déficit externo está relacionado ao volume de moeda estrangeira que entra e sai da economia. O saldo em transações correntes faz o registro sobre essas entradas e saídas de moeda estrangeira da economia brasileira, no caso o dólar. Como o próprio dinheiro em si, é um tipo de mercadoria como outra qualquer. O fato de sair mais dólares na economia nacional, que a entrada, faz o volume de moeda estrangeira se reduzir no mercado interno brasileiro, o que provoca desvalorização do real, tendo em vista que mesmo sendo uma moeda fiduciária, assim como o dólar, o valor do real também depende do volume de dólares que entra na economia,
já que o dólar é a principal referência de valor com relação a outras moedas das diversas economias globais. Ou seja, o valor da moeda de um país depende do nível de confiança não propriamente na moeda em si, mas na condução da política econômica que favorece negócios de baixo risco, atraindo investimentos ao país, tanto financeiros, quanto na formação bruta de capital fixo, FBCF, que se dá através da implantação ou surgimento de novas fábricas ou máquinas industriais instaladas, também conhecido como investimento estrangeiro direto, IED. Desse modo, se há desconfiança dos agentes financeiros na economia, a moeda nacional se desvaloriza, encarecendo produtos, tanto nacionais, mas principalmente importados. O resultado disso é a inflação. Portanto, para conter a alta do dólar, visando atrair recursos externos que aumente a oferta de moeda estrangeira na economia, o Banco Central é obrigado a elevar a taxa oficial de juros. Contudo, somente o aumento do juro sozinho não garante a contenção na escalada da cotação do dólar. Os agentes financeiros credores da dívida pública precisam ter garantias de que o governo está se esforçando para trazer o déficit a menores patamares, capazes de conter a escalada do endividamento público. Mas nada disso pode ser considerado sem uma política fiscal austera. Ou seja, o governo pode até gastar mais do que arrecada e cobrir a diferença com financiamento privado, desde que mantenha controle sobre o déficit para que o endividamento não ultrapasse níveis compatíveis com a capacidade de pagamento. Além dos fatores internos, também é necessário observar os fatores externos tais como as elevadas taxas de juros estipuladas pelo Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, que tem se prolongado por um período considerável de 2 anos, reduzindo o volume de dólares no mercado global, já que é a taxa de juros, que controla a oferta de moeda disponível e com poucos dólares no mercado global, a moeda norte-americana se valoriza no mundo todo. Além disso, o fato de os juros americanos estarem mais elevados faz com que investidores prefiram investir na dívida pública dos Estados Unidos, devido aos menores riscos representados pelo passivo norte-americano, fazendo com que papéis ligados a economias emergentes como o Brasil fiquem em segundo plano, reduzindo o volume de dólares na economia brasileira, o que também pressiona a cotação do real para baixo. Desse modo, fatores externos de baixa oferta de dólares, além dos problemas fiscais internos observados, faz com que a desvalorização do real atinja patamares inéditos na história, obrigando até o Tesouro Nacional a agir, através de operações de compra e venda de títulos públicos, na tentativa de acalmar o mercado e trazer a cotação do dólar a níveis mais contidos. Com o dólar mais caro, já existe a previsão de novos aumentos de preços no horizonte de 30 ou 60 dias, o que pressiona a inflação, já bem acima de meta estipulada pelo Banco Central de 3% ao ano. No acumulado de 12 meses, o índice oficial de preços medido pelo IBGE já está em 4,9%. Em algumas cidades brasileiras, a inflação já ultrapassou com folga os 6%. Portanto, o câmbio é o principal termômetro que mede a confiança do mercado na política econômica de um governo. Se essa política não estiver dentro das expectativas dos agentes financeiros, a moeda nacional sofre o primeiro sintoma, que é a sua desvalorização quase instantânea, frente ao dólar. Dessa forma, de nada adianta um programa de governo com vistas a alavancar o crescimento da economia, se o mesmo for mal elaborado e ser financiado com baixo estoque de poupança interna, que é recorrente e perene no Brasil, no argumento de gerar empregos e salários, quando isso lá na frente compromete o poder de compra das rendas laborais por meio da desvalorização da moeda. Resumindo, os juros altos nos Estados Unidos reduz a oferta de dólares no restante do mundo. Com poucos dólares no mercado interno de economias emergentes como o Brasil, a cotação do dólar se eleva. Fora outras questões relacionadas ao descontrole do endividamento público que gera desconfiança do mercado no governo. Tudo isso junto influencia na cotação do dólar. Como o real é precificado em relação ao dólar, se a saída maior de dólares da economia brasileira, aumenta a escassez da moeda norte-americana no Brasil e isso desvaloriza o real. Nossos salários e despesas pessoais podem ser em reais, mas o valor do real está referenciado no dólar. Portanto, se o real se desvaloriza em relação ao dólar, o resultado disso é inflação.